Há um instante na vida em que tudo parece alto demais. As vozes, as opiniões, os ruídos, os medos. Um instante em que o mundo grita em todas as direções, e a alma, cansada, começa a desejar apenas silêncio. Não um silêncio externo, mas aquele que vem do fundo, onde nenhuma exigência alcança. É o cansaço de quem vive cercado de urgência, de notificações, de cobranças sutis, e sente, lá dentro, uma exaustão que não se explica com palavras. É a fadiga de quem tenta acompanhar um ritmo que não lhe pertence. E então surge a pergunta que muda tudo: como permanecer em paz quando o mundo inteiro parece gritar? Viktor Frankl dizia que a paz não vem do silêncio do mundo, mas da coerência entre o que se é e o que se acredita. A serenidade não é um prêmio para quem consegue controlar o externo, é uma consequência natural de quem aprendeu a habitar o próprio centro. É por isso que algumas pessoas conseguem manter a calma mesmo diante do caos, porque compreenderam que a verdadeira quietude nasce dentro, não fora. Frankl chamava isso de eixo interno, o ponto de referência que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor se move. O mundo pode mudar de direção, mas quem encontrou esse eixo não se perde. James Hollis, ao falar sobre maturidade psíquica, descrevia esse mesmo processo de outro modo. A vida adulta, em sua essência, é o caminho da individuação, o momento em que deixamos de buscar aprovação para buscar coerência. Quando isso acontece, o barulho externo deixa de ditar o tom interno. As opiniões perdem poder, o medo perde voz. Surge uma nova forma de independência, a emocional. É quando finalmente se entende que não há como silenciar o mundo, mas há como se tornar o espaço onde o ruído já não entra. Há um ponto de virada nesse caminho. Ele chega de modo discreto, mas transforma tudo. É quando a pessoa percebe que a serenidade não é ausência de conflito, mas presença de sentido. A paz verdadeira não exige que tudo esteja bem, apenas que o coração esteja alinhado com o que é essencial. Não se trata de fugir do caos, mas de caminhar dentro dele com lucidez. É quando o barulho externo já não gera tempestade interna, porque a alma aprendeu a confiar no que permanece, mesmo quando tudo muda. Frankl via essa confiança como o núcleo da liberdade espiritual. Hollis, como sinal de maturidade. Ambos falavam da mesma força, a capacidade de permanecer centrado em meio ao caos. O mundo continuará gritando, é da sua natureza. Mas a alma que compreende o essencial não responde com ruído, responde com presença. E essa presença é como o oceano profundo. Enquanto a superfície é açoitada por ventos e ondas, o fundo permanece em calma absoluta. A alma madura é esse fundo silencioso, imóvel, intacto, sereno. A serenidade, portanto, não é um dom reservado a poucos, mas um estado de quem aprendeu a escutar o próprio som interior. É a sabedoria de quem já entendeu que o mundo sempre falará alto, mas que é possível escolher em qual frequência se quer viver. Quando essa escolha é feita, o barulho deixa de ter poder. O mundo grita, mas você permanece. E nesse permanecer há algo sagrado, o reencontro com o próprio centro, onde nenhuma tempestade chega, e onde, finalmente, o silêncio não é ausência, é presença. Vivemos em uma época em que o barulho parece não ter fim. Notícias, opiniões, pressões sutis, comparações constantes, tudo disputa a atenção da alma como se o silêncio fosse uma ameaça. O mundo moderno opera em estado de urgência, uma pressa que não sabe mais para onde vai. O corpo acompanha essa correria, o coração acelera, e o cérebro entra em um estado de defesa constante. É como se estivéssemos todos em alerta, mesmo quando nada está realmente acontecendo. Essa é a desordem vibracional dos tempos atuais, uma confusão entre movimento e propósito, entre estímulo e sentido. O cérebro, quando exposto a tanto estímulo, ativa o sistema de defesa, liberando hormônios de estresse. É o corpo tentando se proteger do excesso de informação e da falta de pausa. Mas há algo mais sutil acontecendo. O sistema emocional começa a reagir a cada pequeno ruído como se fosse ameaça. É o estado permanente de alarme que Viktor Frankl chamava de vida reativa, viver reagindo ao que vem de fora, em vez de responder a partir do que vem de dentro. Nesse modo de existência, tudo se torna urgente, e o sentido se perde. Frankl dizia que o vazio existencial nasce justamente dessa desconexão entre ação e significado. Quando agimos apenas para responder ao ruído, deixamos de ouvir o que é essencial. O silêncio, então, deixa de ser paz e passa a ser incômodo. A mente não sabe mais descansar porque desaprendeu a escutar. O barulho de fora se transforma em barulho interno, um diálogo mental incessante,
um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. A desordem vibracional começa assim: tentando acompanhar o mundo, a pessoa perde o próprio ritmo. E, ao perder o ritmo, perde o eixo. O som externo invade o espaço interno, e a vida passa a girar em torno do que é urgente, não do que é verdadeiro. Franco ensinava que a serenidade só é possível quando há coerência entre o que se é e o que se acredita. Isso significa que a paz não nasce do controle do mundo, mas da integridade entre pensamento, emoção e ação. Há um equívoco comum que muitos carregam sem perceber: tentar silenciar o mundo antes de aprender a escutar-se. Esse esforço, embora nobre, é fútil, porque o barulho externo nunca cessa. O que muda é a forma como nos relacionamos com ele. A serenidade começa quando deixamos de tentar controlar o ruído e passamos a governar o que sentimos diante dele. O barulho deixa de ser inimigo e passa a ser lembrete. Há dentro de nós um espaço que não precisa competir com o som do mundo. Quando essa percepção amadurece, algo profundo acontece. O corpo começa a desacelerar, a mente encontra um novo ritmo, e o coração volta a bater no compasso do essencial. O mundo continua sendo o mesmo, mas o som dele já não invade. Porque a alma encontrou o lugar de onde pode observar sem reagir, sentir sem se perder, existir sem se confundir. A serenidade não é fuga, é soberania. É a capacidade de permanecer inteira enquanto o mundo se fragmenta em gritos. É a arte de ser centro em meio ao barulho. Existe uma exaustão que não vem do trabalho, nem da correria do cotidiano, mas da tentativa constante de controlar o incontrolável. É o esforço silencioso de tentar manter tudo sob medida: as emoções, as reações, os outros, o destino. Essa tentativa é sutil e sedutora, parece força, mas é medo disfarçado. O medo de perder o eixo, de ser surpreendido, de ver a vida escapar pelas frestas. O que cansa não é o mundo em si, é o desejo de que ele se comporte de acordo com nossas expectativas. E é justamente essa expectativa que alimenta a angústia. O ruído mais alto que carregamos raramente vem de fora. Ele é mental. É o diálogo interno incessante que tenta resolver, prever e explicar tudo. Esse ruído é o som da ansiedade tentando ter controle sobre o mistério. A neurociência mostra que quanto mais o cérebro busca previsibilidade, mais ativa o circuito da ansiedade, liberando dopamina e cortisol. Em outras palavras, quanto mais tentamos garantir segurança absoluta, mais o corpo entende que há perigo. O controle, paradoxalmente, cria o medo do qual quer nos proteger. Victor Frankl alertava: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. O problema é que o controle nasce exatamente da incapacidade de habitar esse espaço. A mente quer responder antes de compreender, reagir antes de sentir, resolver antes de aceitar. Mas é nesse pequeno intervalo entre o que acontece e o que fazemos com o que acontece que mora o sagrado. É ali que a consciência se manifesta. E é ali também que o controle se dissolve, porque, naquele instante, não há necessidade de dominar, há apenas presença. Há uma revelação que chega quando amadurecemos espiritualmente. O mundo grita apenas para quem acredita que precisa respondê-lo. O ruído externo é alimentado pela necessidade interna de justificar, provar, explicar. Quando essa necessidade cessa, o som perde força. O silêncio interior não é o silêncio de quem se cala, é o silêncio de quem já entendeu. De quem aprendeu a se libertar da obrigação de reagir a tudo. Franco dizia que a paz é fruto de quem aceita a vida como pergunta e não como sentença. E essa aceitação não é passividade, é sabedoria. É a maturidade de compreender que nem tudo precisa ser resolvido, que algumas coisas existem apenas para revelar o que ainda não está pacificado dentro de nós. O mundo grita, mas quem entendeu o essencial já não tenta vencer o som, apenas observa, sabendo que o verdadeiro poder não está em calar o barulho, mas em não se deixar perturbar por ele. O silêncio interior é a resposta madura de quem percebeu que não precisa ter razão, apenas sentido. É o estado de consciência de quem deixou de negociar a própria paz por pequenas vitórias emocionais. De quem entendeu que não é a ausência de conflito que traz tranquilidade, mas a presença do significado. O controle tenta eliminar o imprevisto, a serenidade o acolhe. O controle endurece, a serenidade expande. Quando a alma compreende isso, o corpo relaxa, o pensamento desacelera e o mundo, mesmo gritando, já não tem o mesmo poder de abalar o que está ancorado no sentido. Há uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não nasce do que acontece,
mas de onde escolhemos permanecer. É uma serenidade que se instala quando entendemos que o mundo não foi feito para se ajustar à nossa harmonia, e sim para nos ensinar a encontrá-la, apesar de tudo. Essa paz não é um prêmio, é uma frequência, um estado vibracional que se alcança quando o coração e a mente se reconciliam. A física quântica e a neurociência moderna têm mostrado que a calma é mensurável. O corpo humano irradia campos eletromagnéticos, e o coração é o centro mais potente dessa emissão. Quando o coração está em coerência, ou seja, quando emoção, pensamento e respiração entram em sintonia, ele envia ondas que literalmente reorganizam o ambiente ao redor. É como se a paz, quando verdadeira, se tornasse contagiosa. O corpo vibra equilíbrio, e essa vibração alcança os outros, mesmo sem palavras. Franco chamaria esse fenômeno de autotranscendência. É o momento em que o eu se expande para além de si mesmo e passa a viver em relação com algo maior, um propósito, um valor, um sentido. Nesse estado, a turbulência perde força. Porque quando a consciência se âncora no essencial, o que é passageiro deixa de determinar o que se sente. A calma não vem porque o mundo está tranquilo, mas porque a alma está inteira. Essa compreensão transforma tudo. A pessoa deixa de buscar paz como um objetivo e começa a reconhecê-la como um estado que já existe dentro dela. A mente, antes treinada para reagir, aprende a permanecer. O corpo, antes acostumado à defesa, reaprende a confiar. E o coração, antes agitado pelo medo, descobre o ritmo do próprio sentido. É um retorno ao eixo, um reencontro com o que sempre esteve lá, mas estava encoberto pelo ruído do querer. Há um gesto simples que expressa essa reconexão: respirar com consciência. A respiração é o elo entre o visível e o invisível, entre o corpo e a alma. Inspirar é permitir que a vida entre, expirar é devolver o que já cumpriu seu ciclo. Quando respiramos em ritmo calmo, o batimento cardíaco se estabiliza, o cérebro desacelera, e o corpo todo começa a vibrar em harmonia. É o retorno à coerência natural da existência. Franco dizia que o ser humano se realiza quando se esquece de si mesmo, quando se entrega a algo que o transcende. E é nesse esquecimento que nasce a paz vibracional. Porque, nesse instante, a pessoa já não tenta controlar o mundo, apenas se alinha com o fluxo da vida. Ela compreende que cada som, cada caos, cada pausa carrega um propósito que não precisa ser compreendido, apenas vivido. A paz, então, deixa de ser uma circunstância e se torna uma vibração constante. O mundo pode seguir agitado, as pessoas podem continuar gritando, mas quem vibra em coerência com o próprio sentido já não se perturba. A serenidade passa a ser um campo que acompanha a pessoa onde quer que ela vá. É uma forma silenciosa de presença. E é por isso que algumas almas, mesmo em meio à tempestade, irradiam tranquilidade, porque encontraram um ponto onde o som do mundo termina e o som de Deus começa, o espaço onde a paz deixa de ser promessa e se torna frequência. Há uma sabedoria profunda escondida no desconforto. Sempre que algo ou alguém provoca uma reação desproporcional em nós, é porque tocou um ponto ainda sensível, uma ferida que pede atenção. O barulho do mundo, na verdade, é um espelho. Ele devolve o que ainda não se harmonizou dentro. Pessoas ruidosas, críticas, impacientes ou controladoras não apenas nos irritam, elas acendem memórias de quando também fomos ignorados, rejeitados, desconsiderados. É por isso que certas situações nos desestabilizam mais do que outras. Não é o presente que dói, é o passado que ecoa. Franco dizia que cada situação é uma pergunta que a vida nos faz, e cabe a nós escolher a resposta. Quando o mundo grita, essa pergunta ganha uma forma clara: você ainda depende do externo para manter sua paz? O que o outro faz ou diz é apenas o estímulo. A verdadeira resposta acontece dentro, na forma como decidimos lidar com o impacto. A maturidade espiritual começa quando paramos de querer que o mundo mude para que possamos nos sentir bem, e passamos a cuidar daquilo que dentro de nós ainda se perturba com um grito. Esse é o momento em que o gatilho se transforma em espelho. O que antes parecia provocação passa a ser revelação. A raiva, a impaciência, a irritação, tudo se torna material de consciência. A vida, em sua sabedoria silenciosa, usa o barulho do mundo para nos lembrar onde ainda não há harmonia. O que nos incomoda fora é o reflexo do que ainda pede cura dentro. E quando esse entendimento amadurece, o ruído deixa de ser ameaça. Passa a ser um convite à lucidez. O instinto, ao ser provocado, reage. A consciência, ao ser provocada, observa.
E é nesse espaço de observação que a transformação acontece. Franco chamava isso de liberdade interior, o poder de escolher a atitude diante do inevitável. Não há como impedir o grito do mundo, mas há como decidir o que ele desperta em nós. Essa escolha é o início da soberania emocional. É quando a vida deixa de ser campo de batalha e se torna campo de aprendizado. A partir desse ponto, o outro já não é inimigo, é espelho. O ruído deixa de ser obstáculo e se torna bússola. E toda vez que algo desestabiliza, o coração reconhece: ainda há algo aqui que precisa ser acolhido. Não para eliminar o som, mas para compreender o que ele veio revelar. Quando a ferida é olhada com presença, ela começa a se dissolver. E o que sobra é um tipo de silêncio que não é negação, é sabedoria. A paz então passa a nascer não da ausência de provocações, mas da maturidade de transformá-las em significado. É o que Franco chamaria de vitória espiritual, a capacidade de encontrar sentido até mesmo naquilo que nos incomoda. Porque, no fundo, o mundo não grita para nos destruir, ele grita para que despertemos. O ruído é um lembrete de que ainda estamos vivos, de que ainda sentimos, de que ainda há em nós um território que pede integração. E quando essa integração acontece, o barulho deixa de ser ameaça, torna-se apenas som. O mundo continua a falar, mas já não há nada dentro de nós que precise responder. O silêncio verdadeiro não é a ausência de expressão, mas a forma mais profunda de presença. Ele não é vazio, é plenitude. É o espaço onde o som perde a necessidade de provar algo, onde a palavra cede lugar à consciência. O silêncio é, muitas vezes, o que resta quando todas as respostas se tornam pequenas demais. E é nesse instante que ele revela sua força. O silêncio é o território da alma madura, aquela que compreendeu que nem tudo precisa ser dito, e que há coisas que só podem ser compreendidas quando o barulho se cala. Na tradição logoterapêutica, o silêncio tem uma função sagrada. É o campo onde o sentido se manifesta. Franco via o silêncio como a pausa necessária entre o estímulo e a resposta, aquele pequeno intervalo em que podemos escolher a liberdade em vez da reação automática. O silêncio é esse espaço entre o som e o significado. É nele que a alma decide o que fazer com o que o mundo lhe oferece. Essa pausa não é fuga, é domínio. É o exercício mais refinado do espírito humano, permanecer presente sem se deixar arrastar. A mente, acostumada à pressa, teme o silêncio. Ela confunde quietude com inatividade. Mas o silêncio é ação invisível. É o momento em que a energia se reorganiza, o corpo se realinha, e o coração volta a pulsar no ritmo do essencial. É o instante em que as forças se recolhem para agir de forma mais lúcida. O silêncio não é desistência, é estratégia espiritual. Ele é o campo onde as respostas nascem. A natureza entende isso. A montanha não responde ao trovão, mas permanece. E é justamente por permanecer que sobrevive. O trovão vem, o som passa, o vento muda, e a montanha continua ali, inalterada em sua dignidade silenciosa. Assim é a alma quando encontra o ponto de serenidade. Ela não precisa competir com o som do mundo, porque sabe que o ruído é passageiro e que a solidez está em permanecer. Franco dizia que o ser humano só encontra sentido quando assume responsabilidade pela própria existência. E o silêncio é uma dessas responsabilidades. Ele exige maturidade para não reagir ao primeiro impulso, coragem para sustentar a quietude e fé para acreditar que o essencial não precisa de volume para existir. O silêncio é a prova de que a presença pode ser mais eloquente do que qualquer palavra. Há uma dimensão do silêncio que é profundamente amorosa. Quando alguém escuta com o coração, sem interromper, sem tentar corrigir, sem se defender, esse é o silêncio que cura. Porque ele oferece espaço para que o outro exista. Da mesma forma, quando aprendemos a fazer isso conosco, algo se transforma. O silêncio interior se torna abrigo, não prisão. Ele passa a ser o lugar onde podemos repousar sem precisar nos explicar. A presença silenciosa é uma das formas mais altas de expressão espiritual. Ela não busca atenção, mas emana a estabilidade. Ela não convence, mas inspira. O silêncio, quando nasce da consciência, é ativo. Ele transforma o ambiente, mesmo sem palavras. E é nesse estado que compreendemos o verdadeiro poder da serenidade. A montanha não precisa responder ao trovão, ela ensina, apenas sendo. E o ser humano que atinge essa compreensão passa a viver da mesma forma, firme, profundo, inabalável, ainda que o mundo continue a gritar.
Há um momento em que a alma desperta e compreende que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias, mas na atitude diante delas. É um instante silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Viktor Frankl chamava isso de liberdade última, a capacidade de escolher a própria postura diante do inevitável. O mundo pode ser caótico, injusto, imprevisível, mas ainda assim existe dentro de cada ser humano um território inviolável, onde nada e ninguém tem poder. Esse território é o centro, e é nele que a paz verdadeira mora. Frankl, em seus estudos sobre o sofrimento e o sentido, observou que mesmo nas condições mais extremas o ser humano é capaz de preservar a dignidade se mantiver viva a liberdade interior. É o poder de dizer, o que está ao meu redor pode ser ruído, mas dentro de mim, há silêncio. Essa consciência é o que diferencia quem reage de quem responde, quem se desespera de quem se entrega ao sentido. Quando o indivíduo descobre que pode escolher o que fazer com o que sente, o mundo deixa de ser ameaça e passa a ser campo de aprendizado. A neurociência confirma essa sabedoria espiritual. Quando a coerência entre valores, emoções e ação, o cérebro entra em estado de harmonia. O córtex pré-frontal, responsável pelas decisões conscientes, inibe o sistema de ameaça, e o corpo literalmente silencia. O batimento cardíaco se estabiliza, a respiração se aprofunda, e o corpo inteiro volta ao seu ritmo natural. Isso é soberania vibracional, o domínio suave que nasce quando não lutamos mais contra o que não depende de nós. Há uma revelação sutil e libertadora nesse processo. A paz não é uma meta, é um estado de fidelidade interna. Não é algo a ser alcançado, mas algo a ser mantido. É permanecer alinhado à própria verdade, mesmo quando o mundo se desorganiza. A pessoa que vive em coerência com seus valores não é facilmente abalada, porque já não precisa que o mundo valide o que ela é. Essa coerência é a raiz da serenidade. Frankl dizia que o universo responde à coerência, não à intensidade. Isso significa que não é a força das emoções que determina o equilíbrio, mas a integridade de quem as acolhe. A vida começa a se reorganizar em torno de quem se mantém centrado, porque a energia da coerência é magnética. O caos pode continuar existindo, mas ele perde o poder de interferir no que está ancorado no sentido. Essa é a liberdade interior. Não depender das condições para permanecer em paz. É a consciência de que o grito do mundo não tem autoridade sobre quem já aprendeu a se escutar. É a maturidade de entender que o silêncio interior não é fuga, mas fidelidade à própria essência. Quando essa fidelidade se estabelece, tudo muda de lugar. O mundo pode continuar a gritar, mas o som já não encontra eco. A alma que compreendeu isso vive em outro ritmo. Ela já não corre para responder, não tenta provar, não precisa vencer. Apenas é. Essa presença é o segredo de quem já entendeu. O verdadeiro poder é permanecer em paz enquanto tudo à volta se agita. E é nesse estado que a liberdade deixa de ser um conceito e se torna uma experiência viva, a de estar inteira, mesmo quando o mundo está em pedaços. A serenidade não é um estado de passividade, mas o ápice da consciência. É o fruto de quem caminhou o suficiente por dentro para entender que não há paz sem propósito, nem equilíbrio sem significado. Viktor Frankl dizia que a serenidade é consequência natural de quem encontrou sentido até nas contradições. E essa talvez seja a definição mais pura de maturidade espiritual, a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando a vida não se alinha às nossas expectativas. Rollo May, em sua visão existencial, dizia que a coragem não é ausência de medo, mas decisão de permanecer presente diante do caos. Essa é a coragem silenciosa da alma madura, não lutar contra o barulho, mas permanecer consciente em meio a ele. A coragem de não se defender do mundo, mas de compreendê-lo. De não fugir do desconforto, mas de transformá-lo em aprendizado. É nessa presença lúcida que nasce a serenidade verdadeira, aquela que não depende do silêncio externo, mas do sentido interno. Frankl acreditava que o ser humano é capaz de transformar qualquer sofrimento em oportunidade de crescimento quando encontra uma razão para continuar. O mundo continuará gritando, sempre haverá injustiça, perda, incerteza, desordem, mas nada disso é capaz de roubar o sentido de quem escolheu viver com propósito. A paz que nasce do sentido é inviolável. Ela não é frágil, não é circunstancial, não precisa ser protegida. Ela simplesmente é. Essa é a diferença entre o silêncio forçado e a serenidade consciente. O primeiro é o cansaço de quem se cala para não se ferir. O segundo é a sabedoria de quem compreende que a paz é uma construção interior.
A pessoa que alcança essa serenidade já não teme o caos, porque aprendeu a vê-lo como parte da vida. O mundo continua a gritar, mas o som deixa de ecoar dentro. O que antes provocava agora apenas passa. O que antes feria agora apenas ensina. Franco chamava isso de liberdade espiritual, o espaço interno que nenhuma circunstância pode violar. É a capacidade de escolher o que pensar, o que sentir e o que emitir ao mundo, mesmo em meio ao ruído. É a descoberta de que o verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a presença do sentido. Quando o ser humano alcança esse ponto, ele deixa de ser refém do mundo. Ele se torna presença que acalma, olhar que compreende, alma que silencia o ambiente sem precisar dizer nada. A serenidade, então, é maturidade emocional e espiritual. É a recompensa de quem aprendeu a confiar na própria coerência mais do que na lógica das circunstâncias. É o estado daquele que finalmente entendeu: o mundo pode continuar a gritar, mas dentro de mim, há um espaço que nenhum ruído alcança. Esse é o espaço do sentido, o templo silencioso onde a alma repousa e a vida, mesmo em meio ao caos, encontra paz. Antes de encerrar este momento, permita que as palavras assentem no silêncio. Respire fundo e perceba o espaço entre uma ideia e outra. É ali nesse intervalo, que a vida fala em voz baixa. A serenidade não é algo distante, nem um privilégio de poucos. Ela nasce sempre que escolhemos não reagir de imediato, sempre que preferimos compreender antes de responder. É o gesto silencioso de quem entendeu que paz não se pede, se cultiva. Victor Franco costumava dizer que o ser humano realiza a si mesmo quando se esquece de si em favor de algo maior. Esse maior pode ser o amor, um valor, um sentido. Quando você encontra esse ponto de fidelidade interior, o barulho do mundo perde poder. A vida continua, as pessoas seguem sendo como são, mas algo em você muda. O coração deixa de lutar e começa a repousar naquilo que é essencial. Se esta reflexão tocou algo dentro de você, compartilhe-a. Talvez alguém, neste exato momento, precise ser lembrado de que ainda é possível viver em paz, mesmo quando tudo parece desorganizado. Às vezes, uma simples palavra, um simples vídeo, pode se tornar o primeiro passo para o reencontro com o próprio centro. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você. Qual parte dessa conversa falou diretamente à sua alma? Que frase ficou ecoando em seu silêncio? Suas palavras podem inspirar outras mulheres a se reconhecerem no mesmo caminho. Este espaço é mais do que uma comunidade, é um santuário de serenidade compartilhada. E se desejar seguir nessa jornada de autoconhecimento e quietude, inscreva-se no canal. Cada novo vídeo é uma extensão desse mesmo propósito: fortalecer o eixo interno, iluminar as sombras, transformar o barulho do mundo em música de sentido. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que a paz é possível, não quando tudo se acalma, mas quando você descobre que pode ser calma em meio a tudo. Que o silêncio que agora o envolve não seja fim, mas continuação. Que ele caminhe com você nos próximos dias, acompanhando seus gestos, suas conversas e seus pensamentos. Porque, quando o mundo gritar, é nesse silêncio que você encontrará abrigo, o mesmo silêncio que, um dia, será sua forma mais pura de sabedoria.